Irmãos, enquanto o pessoal já ajeita ali para fazer a gravação, abre em Romanos, capítulo 11, versículo 25. Romanos, capítulo 11, versículo 25. Na semana passada, nós falamos falamos bem sobre o arrebatamento da igreja. E nós esclarecemos várias dúvidas e vimos o ensino bíblico sobre o arrebatamento da igreja. E lembrando que nós estamos já estudando a fase em que acabou o período da igreja na terra. Então, o capítulo 4 de Apocalipse, ele começa com a seguinte frase: depois dessas coisas. E ali João vai falar que depois de que coisas? Depois das coisas que ele estava fazendo naquele momento, que era escrevendo a cartas às igrejas. Então, a voz que falava com ele, que era a voz de Jesus, falou para ele assim: sobe para aqui, quer dizer, sobe para o céu, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão, eu te mostrarei o que vai acontecer depois dessas coisas. Então isso foi o que Jesus falou: eu te mostrarei o que vai acontecer depois dessas coisas. Depois de que coisas que Jesus está falando? Depois das coisas que ele havia dito para João a respeito das igrejas. Ou seja, o que está escrito a partir do capítulo 4 de Apocalipse, para quem não está muito bem familiarizado ainda com Apocalipse, até o capítulo 3 é a carta às igrejas. Então o capítulo 3 termina com uma promessa para o vencedor da igreja de Laodiceia. Então ali termina. Então o capítulo 4, a partir dali, tudo o que vai acontecer, acontece depois que a igreja for arrebatada. Por isso que Jesus fala: sobe para aqui e te mostrarei o que vai acontecer depois dessas coisas, ou seja, depois do tempo da igreja. Então, tudo que você vê a partir do capítulo 4, a igreja não vai mais estar presente na terra. Ela já foi arrebatada, a igreja vencedora. Do capítulo, deixa eu só conferir isso aqui, do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse, a palavra igreja, ela aparece 20 vezes. Então, 20 vezes você vai encontrar a palavra igreja, do capítulo 1 ao capítulo 3. Do capítulo 4 até o capítulo 18 de Apocalipse, a palavra igreja não aparece nenhuma vez sequer. Por quê? Porque esses capítulos, do 4 ao 18, ele vai narrar os eventos que estarão acontecendo na terra, sendo que a igreja não vai mais estar na terra, ela foi levada para o céu, a igreja vencedora. A palavra igreja, ela volta a aparecer a partir do capítulo 19 de Apocalipse, porque no capítulo 19 tem dois eventos extraordinários que acontecem. O primeiro é a narrativa do casamento de Jesus Cristo com a igreja. O segundo é a narrativa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, falamos sobre o arrebatamento. Agora, em Romanos 11, 25, vamos só concluir, porque nós vamos entrar agora na parte da igreja vencedora. Romanos capítulo 11, versículos 25 a 27. Então, ele fala assim, olha: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Presunçoso quer dizer orgulhoso. Uma pessoa presunçosa é aquela pessoa que acha que ele foi beneficiado em detrimento de outras pessoas. Então ele se sente assim todo com a bola cheia, E Paulo diz assim: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que vocês não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte,
até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Os capítulos 10 e 11 de Romanos, irmãos, vão falar sobre uma semente brava, né? Uma semente brava que foi enxertado numa oliveira. Essa oliveira, irmãos, é a figura do reino de Deus. Ela fala da salvação, ela fala do povo de Deus. As raízes dessa oliveira falam sobre o plano de salvação, basicamente Jesus Cristo, né? Por que eu digo basicamente? Porque vai falar, as raízes dessa oliveira vai falar de todo o processo que Deus fez, colocando Jesus como a pedra angular, como está lá em 1 Pedro, e em cima da qual ele foi alicerçando e foi construindo o edifício. Ali Pedro usa a imagem a ilustração de um edifício, né? E nós somos as pedras desse edifício no qual está sendo construído. Jesus é a pedra angular, ou seja, a pedra fundamental, né? Então ele está construindo para que nós sejamos a habitação dele. Paulo já dá uma ilustração diferente para que você entenda o mesmo princípio. Paulo fala de uma oliveira, né? Oliveira é a que produz azeitona, né? A azeitona que você come, né, na maionese, né, no cachorro quente, ela vem da oliveira, né? Então a azeitona é o fruto da oliveira. Então Paulo fala de uma oliveira, né? Fala das raízes dessa oliveira e fala, irmãos, de uma semente brava que foi enxertada nessa oliveira. Capítulos 10 e 11 de Romanos. Quem é essa semente brava? Semente brava, irmãos, somos nós, os gentios. Então Paulo está explicando aqui em Romanos que Deus, pela soberania dele, Deus, pela grandeza, pela misericórdia dele, e por ele ser completamente soberano, ele levou Israel a um endurecimento, para que os gentios, que somos nós, quem são os gentios? Todos aqueles que não são judeus. Então na Bíblia você vai encontrar duas raças, judeus e gentios. Judeus são os lá de Israel, os judeus mesmo. Gentios é quem não é judeu. Então somos nós. Então Deus endureceu Israel para que essa semente brava, para que os gentios fossem enxertados na oliveira. Estão entendendo? Porque basicamente, irmãos, todo o povo de Israel, não vou dizer 100%, mas eles rejeitaram o Senhor. Eles rejeitaram o Senhor, coração endurecido. Se você for ler esses 2 capítulos, aqui diz que o próprio Deus levou eles a um endurecimento, para que nós fôssemos enxertados nessa oliveira, para que nós fôssemos trazidos pela graça e misericórdia de Deus para o reino dele. Agora, aqui tem uma frase muito importante: a plenitude dos gentios. Repete isso comigo: plenitude dos gentios. Mais uma vez, plenitude dos gentios. Ele diz nesse texto que nós lemos aqui, que quando se completar a plenitude dos gentios, aí esse endurecimento de Israel vai desaparecer, e aí Israel vai ser salvo. Irmãos, a plenitude dos gentios, ela vai se completar quando o último gentio receber o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando se completar essa plenitude dos gentios, a igreja é arrebatada. Quantos entenderam isso? Então, irmãos, veja bem, há um grupo de gentios ainda para ser salvo no mundo inteiro, em todo o planeta. Quando o evangelho chegar no último e ele receber a Cristo como Senhor e Salvador, a plenitude completa. Aí a igreja é arrebatada. E aí agora, a partir do momento que a igreja é arrebatada, começa agora Deus tratando com Israel. Aí Deus agora vai tratar com Israel. Israel agora, durante, irmãos, o período da grande tribulação. Porque quando a igreja é arrebatada, começa a grande tribulação. São 7 anos. Ali Deus vai tratar com Israel para salvar esse remanescente de Israel que ficou. Quantos entenderam isso?
Amém? Então o texto diz assim, olha: Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade, e esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Israel, irmãos, vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, é o Messias prometido desde Gênesis, desde lá de Abraão. Moisés falou do Messias, Israel vai reconhecer. No entanto, irmãos, vai ser nesse período da grande tribulação, aonde Israel vai reconhecer Jesus como o Messias prometido, como o Senhor. E vai, de fato, se arrepender dos seus pecados. Esse endurecimento vai sair, e eles vão se arrepender. Em Zacarias, no livro do profeta Zacarias, tem um texto, uma profecia. Eu não sei de cabeça a referência, mas é fácil de achar, porque é só procurar na Bíblia, no computador. Aonde diz assim: que feridas são essas que nós vemos nas tuas mãos? Aí a pessoa para quem eles fazem essa pergunta responde: essas são as feridas com as que fui ferido na casa dos meus amigos. Irmãos, ali está falando sobre Jesus. E o momento em que Israel reconhece Jesus como Messias. A palavra de Deus diz, irmãos, que vai haver um quebrantamento generalizado no povo de Israel. Eles vão olhar para Jesus e vão chorar amargamente, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo da dureza de coração. E aí vão receber o Senhor Jesus. Então, nesse texto aqui de Romanos, está falando sobre isso. Veja aqui comigo no versículo 17 de Romanos 11. Versículo 17 de Romanos 11. Ele fala assim, olha: se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, falando de nós, gentios, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. O que Paulo está falando aqui? Irmãos, eu estou explicando para vocês, ele está dizendo, eu estou explicando para vocês que é o seguinte, que aqueles ramos originais da oliveira foram cortados. Aqui está falando, irmãos, daquele povo que sempre rejeitou o Senhor Jesus, o povo de Israel. Aquele povo, irmãos, que pereceu no deserto. Aqui vem falando desde essa época. Então ele está dizendo assim: esses ramos foram cortados para que você seja enxertado na oliveira. Agora não é para você ficar presunçoso. Vamos continuar a leitura aqui. Ele diz assim, ó: e você foi enxertado entre outros, que agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada. 18. Não se glorie contra esses ramos, porque se você o fizer, quer dizer, se você se gloriar, achar que é o 10, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que você permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Irmãos, que texto tremendo, né? Então, olha só. Nós permanecemos nessa oliveira, enxertados nessa oliveira, nos alimentando da seiva que vem das raízes dessa oliveira. Lembra o que Jesus falou? Eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância. Irmãos, essa vida flui de Jesus para nós. Amém? Mas ele está dizendo aqui, olha, que você permanece nessa oliveira pela fé. E você permanece enquanto crê, porque a partir do momento que você deixar de crer, você é cortado também. Oi? Exatamente. Quando o último gentil
crê no Senhor Jesus, aquele que foi escolhido antes da fundação do mundo. Os eleitos, isso. Nem todos os gentios vão aceitar Jesus, é verdade. Mas tem aqueles que foram escolhidos. É 1 Pedro, no capítulo 1. Fala assim, mas aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Acho que o texto é esse. É, né? Mas aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem salvos e tal. Ou seja, Deus sabia do seu coração. Que for escolhido, exatamente. Que é escolhido por Deus. Que está lá, por exemplo... Está lá assim no interior do Quênia, no interior do Sudão, no norte da Índia, está por essas nações. Quando ele, o último, receber Jesus, ouvir o Evangelho, aí completou a plenitude dos gentios, a igreja vencedora é arrebatada. E aí Deus agora começa a tratar com o povo de Israel. Ah, tá, o Ricardo está me lembrando aqui, quando alguém perguntar, é para eu repetir a pergunta, porque nós estamos gravando todas as ministrações. E aí, quando alguém pergunta, então não fica gravado, porque não sai no microfone, né? Ok. Vamos em frente, então, irmãos. A 70ª semana de Daniel diz respeito agora a Israel, e não à igreja. A 70ª semana de Daniel, irmãos, quando nós formos começar o estudo sobre a grande tribulação, eu vou falar mais detalhadamente sobre ela. Mas basicamente é o seguinte, numa profecia que Daniel recebeu, nessa profecia falava de 70 semanas. Só que são semanas de anos, não são semanas de dias. Ou seja, uma semana é igual a 7 anos nessa profecia. Dessas 70 semanas, 69 já se cumpriram. Falta a última semana para se cumprir, que é a semana de número 70. A semana de número 70, ou seja, 7 anos, ela vai se cumprir na grande tribulação, que são exatamente 7 anos. Então é nesse período que Deus vai agora tratar com Israel. Deus vai agora trabalhar com Israel. E não vai mais trabalhar com a igreja. Por quê? Porque a igreja já subiu, tá? A igreja vencedora. E é justamente nesse período que se cumpre o que está escrito em Apocalipse do 4 ao 18 e em Mateus 24 e 25. Quando vocês lerem Mateus capítulo 24 e 25, ali vocês estão vendo o que vai acontecer na grande tribulação. Estão entendendo, irmãos? Abre lá em Mateus 24, vamos ler só alguns versículos lá. Mateus capítulo 24. Deixa eu pegar um versículo aqui. Olha, veja aí. Deixa eu mostrar aqui para você, olha. Mateus capítulo 24, dos versículos 4 até o versículo 14. Aí fala da primeira fase da grande tribulação. E você vê que no versículo 14, ele diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aí você fala assim, mas o evangelho vai ser pregado durante a grande tribulação? Sim, vai. Pelos 144 mil selados da tribo de Israel. Lá em Apocalipse, se não me engano, capítulo 9, não me lembro agora, fala sobre os 144 mil selados da tribo de Israel. Eles vão sair pregando o evangelho no mundo todo. A igreja, irmãos, que ficar, a igreja que não é a igreja vencedora,
mas essa casca da igreja, nós vamos falar bastante dela hoje, que ficar aqui, que não for arrebatada, irmãos, acontece um avivamento nessa igreja. Muitos desses irmãos que não foram arrebatados, e que entenderam agora, e viram que a mensagem que era pregada, era verdade e se cumpriu. Eles de fato, irmãos, muitos deles vão experimentar um avivamento genuíno, pessoal, na sua vida. Vão se converter de fato e de verdade. E vão agora pregar o Evangelho, vão sair para pregar o Evangelho. Irmãos, em 3 anos e meio, o Evangelho vai chegar nos 4 cantos do mundo. No entanto, o anticristo persegue e mata todos os 144 mil selados da tribo de Israel. Todos eles são mortos pelo anticristo. Tem um texto lá, tenham paciência comigo, porque de cabeça eu não vou lembrar, mas nós vamos falar exclusivamente sobre os 144 mil selados mais para frente. Mas tem um texto lá onde eles são levantados, onde eles são selados, 2 capítulos para frente eles já aparecem diante do Cordeiro, já aparecem junto com Jesus, ou seja, todos morreram. Estão entendendo? Durante a primeira fase da grande tribulação, as conversões ainda vão acontecer. Vai acontecer muitas conversões. No entanto, quem aceitar Jesus, quem receber Jesus, quem confessar Jesus, vai ser morto pelo anticristo. Estão entendendo? Vamos ver esses versículos aqui que está no telão. Olha. A salvação na grande tribulação ainda será possível, mas quase sempre custará a própria vida. Mateus 24, 21 a 22. Aqui nesse texto onde a gente está. Então eu estava dizendo o seguinte. Do versículo 4 ao 14 fala da primeira fase da grande tribulação. Do versículo 15 ao versículo 31 fala da segunda fase da grande tribulação. Vamos ler lá o 21 e o 22. Diz assim, olha: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Aqui já está falando de eleitos durante a grande tribulação, irmãos. Estão entendendo? Pessoas que receberão a Cristo durante a grande tribulação. No entanto, eles já não fazem mais parte da igreja vencedora. Estão salvos, vão ter o seu galardão, vão ter sua herança, vão ter a vida eterna, mas eles não serão a noiva do Cordeiro, eles não serão esposa de Jesus Cristo. Esse privilégio de ser a esposa de Jesus Cristo, ele é para a igreja vencedora. Esses aqui, irmãos, vão reinar com Cristo, esses aqui vão ser apacentados, vão ser guiados, serão tabernáculos do Deus vivo. Mas quando nós falamos sobre se casar com Jesus Cristo, quando a palavra de Deus fala sobre a noiva de Jesus Cristo, irmãos, está falando de uma unidade, de uma união sublime e eterna. Deixa eu fazer um negócio aqui. Vem cá a pastora Márcia, vem cá o Gabriel e vem cá o Claudinei. Vem cá, vocês 3 aqui na frente, que nós vamos fazer um teatro aqui agora. Para vocês entenderem o que é ser, aqui na frente, aqui, sobe aqui. O que é ser esposa do Senhor Jesus, tá? Igreja vencedora. Ok. Dá uma salva de palmas para eles, irmãos. Amém. O que é ser esposa de Jesus? O que é ser igreja vencedora e ser arrebatado? E o que é não ser igreja vencedora, mas ser salvo? Está entendendo? Qual é a diferença? Vocês vão entender isso aqui nessa ilustração. A Márcia. Espera aí, deixa eu ver se eu tenho que falar de você. Não, fica de lá, meu bem. É porque eu tenho que falar primeiro do Claudinei. Isso, o Gabi fica aqui. Isso, primeiro do Claudinei. Claudinei, vocês conhecem, né, irmãos? Claudinei é meu irmão. Claudinei é um menino de Deus. Está servindo ali no som. Claudinei, sempre que eu chego na igreja, irmãos, ele já prepara tudinho para mim, o meu microfone, tudo certinho, eu não preciso me preocupar. Tem outros irmãos que fazem isso também, Estou falando do Claudinei aqui hoje porque ele está aqui na frente. Claudinei é meu amigo, irmãos, é meu irmão, está entendendo?
Nós temos um relacionamento. Esses dias eu fui na casa do Claudinei, fazer uma visitinha lá para ele, para o pai dele, e ele me serviu um lanchinho gostoso pra caramba, me levou para conhecer o fundo do quintal da casa dele, e nós ficamos ali, batemos papo. Nós temos um relacionamento. Claudinei pode me ligar a hora que ele quiser. Na agenda do meu celular vai aparecer Claudinei, eu vou atender ele, entendeu? Claudinei pode ir lá em casa, presta atenção, ele pode ir lá em casa. Se ele chegar lá, eu estiver almoçando, eu vou falar, Claudinei, e aí, vamos almoçar com a gente, senta aí. Ele vai almoçar com a gente. Eu vou levar ele para conhecer minha casa, está entendendo? Eu vou, por exemplo, convidá-lo para assistir um filme lá, e a gente tem esse contato. No entanto, irmãos, presta atenção, o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, não é do Claudinei. Estão entendendo? O Claudinei ele não tem liberdade para chegar para mim e falar assim, pastor, rapidão, me dá o carro aí que eu estou saindo. Eu vou falar para ele, falar assim, quê? Você quer o carro? Não, tudo bem, deixa eu fazer um negócio com você então. Eu te levo onde você está precisando, porque eu vou usar o carro agora. Está entendendo? O que eu estou querendo mostrar para vocês é que, na relação de amigos, existe um relacionamento, existe uma afinidade, existe amor, existe carinho, existe respeito, mas não é um relacionamento num nível tão profundo que permita com que ele usufrua das minhas coisas livremente. Ele tem que pedir para mim. Estão entendendo? Ele tem que pedir para mim. Então esse é um relacionamento entre eu e o Claudinei. O Gabriel, irmãos, é meu filho. Está entendendo? O Gabriel, ele é sangue do meu sangue, carne da minha carne. O Gabriel, ele mora lá em casa comigo. Está entendendo? O Gabriel, ele tem toda a liberdade em casa. Ele só precisa pedir permissão para entrar no meu quarto quando eu ou quando a mãe dele estamos lá. Ele tem que bater na porta, né? Caso contrário, ele entra pela casa toda, enfim. O Gabriel, ele usufrui daquilo que é meu. A casa que nós temos, o carro, né? O Boris, né? Tudo é dele. Boris é o cachorrinho, irmão. Nós adotamos um cachorrinho lá em casa, então agora nós estamos com um cachorro chorando a noite inteira lá. Pelo amor de Deus, né? É tudo dele, tá entendendo? Quando o Gabriel tiver 18 anos, ele, irmãos, ele não vai ficar precisar, né? Ficar me pedindo o carro, papai, me empresta o carro para eu ir, né? Irmãos, ele vai pegar a chave do carro, o carro está lá, ele pega a chave do carro e sai, entendeu? Depois eu ligo bravo atrás dele. Cadê você? Traz o carro. Não, pai, peraí que eu vou fazer um negócio ali e já volto. Tem liberdade, vocês estão entendendo? Mas o Gabriel, irmãos, não dorme comigo, está entendendo? O Gabriel, irmãos, ele não precisa pedir permissão para falar comigo. Eu estou, às vezes, conversando com irmãos aqui da igreja, o Gabriel chega e ele pega o meu braço, pega o braço, papai, faz igual você faz quando eu estou conversando com algum irmão da igreja. Você faz eu te abraçar. Você faz eu te abraçar. Isso. Ele faz bem assim. E eu aqui conversando com o irmão. Às vezes o irmão, né, um problema tal. E ele aqui, irmãos. É filho, entendeu? E eu não vou. Às vezes se o pepino é grande, eu vou falar assim, filho, só um minutinho, deixa o papai conversar aqui. Mas raramente eu faço isso. Estão entendendo? É filho. Filho tem essas liberdades. Entendeu? Ele quer dinheiro, irmãos. Ele, papai, posso pegar umas moedinhas ali no cofrinho? Pode, vai lá e pega. Entendeu? Ele sai para comprar coisa, às vezes ele não me devolve o troco. Estou brincando, devolve sim. Mas ele tem a cara de pau de me pedir, deixa eu ficar com o troco. Entendeu? O Claudinei não faria isso. Entendeu? O Claudinei me traria o troco e me traria a nota fiscal do negócio. Se eu pedisse ele para comprar alguma coisa. Estão entendendo? O Claudinei, irmão, se quiser falar comigo, ele vai me ligar. Entendeu? Pastor, eu preciso conversar. O senhor pode me atender? Posso, Claudinei? Claro. Pastor, que horas? Olha, tá hora, tá bom? Não, tá bom. A gente marca, vem e conversa. O Gabriel não, irmãos. A gente está fazendo qualquer papai, assim. Ele chega. Afinidade. Quantos entenderam isso? Agora, irmãos, a Márcia é diferente. Irmãos, a Márcia dorme comigo. Eu tenho uma intimidade com ela que eu jamais tive com mulher nenhuma em toda a minha vida. Ela sabe de coisas a meu respeito que ninguém sabe, nem minha mãe. Ela sabe de coisas a meu respeito que nem minha mãe, nem meu pai sabe. Né? Eu e o Rodrigo é meu irmão.
Nós temos uma afinidade extraordinária, mas tem coisas de mim que ele não sabe. Estão entendendo? A Márcia é dona de tudo que eu tenho. E muitas vezes, quando eu não estou, ela decide por conta, sozinha, o que fazer com coisas que dizem respeito a nós. Tudo que eu vou fazer, irmãos, tudo que eu preciso fazer, eu peço opinião para ela. Se ela diz, ok, eu faço. Se ela diz, eu acho que não deve, irmãos, eu não faço. Não faço porque eu sei que o negócio vai dar pepino. Estão entendendo? A Márcia, irmãos, ela tem assim um nível de intimidade comigo que é o maior nível de intimidade que um homem pode ter com uma mulher. Estão entendendo? Irmãos, aqui está a igreja vencedora. Estão entendendo? Aqui está os filhos, aqueles que vão morar com o Senhor Jesus, aqueles que têm uma afinidade, aqueles que vão herdar coisas do Senhor Jesus, que vão herdar nações. Estão entendendo? Que vão administrar as coisas do Senhor Jesus. Mas ele não é a igreja vencedora. A igreja vencedora é a esposa. Estão entendendo? E aqui estão os salvos. Vida eterna, nunca mais haverá dor, sofrimento algum. Mas a posição dos salvos em relação aos filhos, em relação à igreja vencedora, é muito inferior. Mas ele vai ter herança. Estão entendendo? As portas da cidade santa, Apocalipse capítulo 21, se não me engano, 21. As portas da cidade santa vão estar sempre abertas, para sempre que ele quiser. Ele pode ir na cidade santa, onde está o Cordeiro com a sua igreja, o Cordeiro com a sua esposa. Ele pode ir sempre para adorar o Cordeiro. O filho, ele não mora na cidade santa. Ele é uma nação, mas ele pode ir lá a hora que ele quiser. As portas sempre vão estar abertas. O filho mora lá na cidade santa. Está entendendo? Ele mora lá dentro. A esposa divide com o rei o quarto dele. O quarto do rei dos reis. Estão entendendo? Essa é a diferença entre igreja vencedora, entre os filhos e entre os salvos. Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas então. Glória a Deus. Obrigado. Oi. Só a noiva que será arrebatada, né? A pergunta da Flávia foi: arrebatada vai ser só a noiva? Sim, só a noiva que será arrebatada. Aquelas 5, a pergunta da Patrícia, né? Mateus capítulo 25, aquelas 5 virgens que ficam, quem são? Aquelas 5 virgens são as virgens imprudentes que tiveram a chance de se casar, de entrar para as bodas, de ser esposa, mas por causa de imprudência não foram, chegaram tarde. Provavelmente serão salvas, mas não serão esposa. Jesus oferece a condição de ser esposa para todos, hoje, para toda a sua igreja, mas nem todos serão. Amém? Oi. Do povo de Israel, isso. Às vezes, sim, a Patrícia está perguntando assim, se quando a Bíblia fala de Israel, está falando do país de Israel. Quando fala de Egito, está falando de mundo, está falando de escravidão. Na Bíblia, quando fala de Egito, muitas vezes está falando no sentido literal, o país do Egito, a terra do Egito. Quando vai falar no sentido figurado, quando vai fazer uma ilustração, sempre significa o mundo, perdição, escravidão, assim como Babilônia, né? Às vezes fala de Israel também, várias vezes fala de Israel como nação de verdade, mas esse termo Israel na Bíblia é usado muitas vezes para se definir ao povo de Deus também. Os escolhidos, exatamente. Ok, vamos em frente, então, que agora nós vamos falar sobre a igreja vencedora. Com o arrebatamento, irmãos, o que vai estar acontecendo? Vai acontecer...
A igreja vencedora, deixa eu ver aqui, peraí. É isso aí mesmo, eu que pulei errado aqui. Com o arrebatamento, irmãos, um caos vai acontecer em toda a terra. Você pode imaginar o seguinte, nós vimos na semana passada, que num abrir e fechar de olhos, ou seja, no tempo de um piscar de olhos, a igreja vencedora é arrebatada. Então, o que vai aparecer nos noticiários da televisão? Que uma grande multidão simplesmente desapareceu da face da terra. Então você pode imaginar, irmãos, que o homem está dirigindo o carro. Ele é crente, ele, a esposa é crente, os filhos são crentes. Estão entendendo? E no momento do arrebatamento, ele some, o carro fica desgovernado, atropela alguém, bate em outro carro. Estão entendendo? O piloto do avião está pilotando o avião. Ele é arrebatado. O avião fica desgovernado, sem controle, ele vai cair. Pensa nisso agora, numa escala global. Pensa isso acontecendo no mundo todo ao mesmo tempo. Exatamente ao mesmo tempo. Irmãos, o mundo vai virar um caos total, generalizado. Milhares e milhares de pessoas procurando por pessoas desaparecidas. E aí, irmãos, as inúmeras teorias vão aparecer. Que eles foram levados por extraterrestres, que eles foram, que esses que sumiram faziam parte de uma seita. Enfim, assim, pode dar asas à imaginação e ver o que vai acontecer. O marido vai chegar em casa, não vai encontrar a esposa, porque a esposa foi arrebatada. Está lá na igreja, todo mundo sentado, o pastor pregando, o marido vai e a esposa ficou do lado. Estão entendendo? Metade da igreja vai, como no filminho que a gente viu na quarta passada. Então essa, irmãos, é a igreja vencedora que foi arrebatada. Há um mito, irmãos, que precisa ser corrigido, porque vocês vão ouvir falar isso. Que mito que é esse? De que quando a igreja vencedora for arrebatada, o Espírito Santo será retirado da terra. Quantos já ouviram falar nisso aqui? Poucas pessoas já ouviram falar. Irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu já, no intensivo de 2008, eu ouvi todas as ministrações do pastor José Rodrigues sobre Apocalipse. O pastor José Rodrigues hoje, no Brasil, é uma referência sobre ensino de Apocalipse. Grande parte desses estudos que eu estou trazendo para vocês, eu não vou dizer grande parte, mas assim, vamos dizer, metade desse estudo que eu estou trazendo para vocês está baseado em ensinos dele. A outra metade está baseada num livro que o pastor José tem como livro de cabeceira sobre Apocalipse, que é um livro que está escrito em espanhol, se chama Explicación del Libro de Apocalipse, explicação do livro de Apocalipse, de um pastor ucraniano, pastor Ivan Barchuk, que já morreu na década de 40 mais ou menos, 40, 50, ele já faleceu. Ele escreveu esse livro nessa época, e ele escreveu esse livro, irmão, justamente quando as tropas de Hitler se preparavam para invadir o norte da África. E os testemunhas de Jeová, nesse tempo, queriam provar por tudo que Hitler era o anticristo. E ele dizia, esse pastor Ivan Barchuk, ele dizia, Hitler não é o anticristo. E eles tentando provar, ele é o anticristo. Ele dizia, Hitler não é o anticristo, porque não se cumpriu as profecias a respeito dele ainda que estão na palavra de Deus. Então ele escreveu esse livro. Esse livro, irmãos, é maravilhoso. Eu tenho esse livro lá em casa, está todo em espanhol, e eu estou tirando esses estudos dele, estou pegando o pastor José. Ouvi várias ministrações do pastor José depois de 2008, ouvi em CD, parava, voltava. Irmãos, e eu estudei todo o livro de Apocalipse. Irmãos, presta atenção, eu nunca encontrei na Bíblia, ou em qualquer estudo, seja do pastor José, ou seja desse pastor ucraniano, qualquer referência de que o Espírito Santo será retirado da terra quando a igreja for arrebatada. Então eu quero dizer para vocês com muita propriedade, isso não é verdade, isso é mito. Vou dar alguns motivos. Primeiro, haverá ainda conversões durante o período da grande tribulação. Só pode haver conversões se o Espírito Santo estiver atuando.
porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Amém, irmãos? Israel vai ser protegido durante a grande tribulação. Irmãos, vai novamente acontecer, nós vamos chegar nessa parte, milagres, prodígios e sinais, novamente vai acontecer o maná, aquele maná que foi derramado no Egito, ele vai acontecer agora, na grande tribulação, quando Israel fugir para o deserto, e ter que ficar abrigado no deserto, fugindo do anticristo, novamente o povo vai ser alimentado com maná. Estão entendendo? Várias coisas vão acontecer que é necessária a presença do Espírito Santo aqui na terra. Então, irmãos, isso não é bíblico, eu nunca achei, nunca ouvi, assim, já ouvi falar, mas em estudos aprofundados, nunca vi qualquer referência a isso. Então, não se deixe enganar. Quem é a igreja vencedora? Quem é e a quem nós estamos referindo quando falamos sobre igreja vencedora? Por que nós fazemos uma separação entre a igreja no geral e a igreja vencedora? Porque, irmãos, veja bem, quando nós falamos igreja, nós estamos nos referindo a toda e qualquer pessoa que frequenta regularmente uma igreja. Estão entendendo? Não precisa ser regularmente, mas ele frequenta uma igreja. Ele diz que ele é evangélico, né? Qual que é a sua religião? Eu sou evangélico. Ele vai na igreja uma vez a cada 2 meses, mas ele não se envolve com o reino de Deus, ele não se envolve com a obra, a mente está completamente moldada às coisas desse mundo, mas ele é visto como igreja. No entanto, irmãos, essa pessoa, como eu disse, ele não tem envolvimento com o reino de Deus, ele não tem envolvimento com obra missionária, ele não tem nenhuma prática espiritual, ele não lê a Bíblia, ele não ora, ele não tem nenhuma prática espiritual para ele crescer no relacionamento com Deus, apesar de que ele vem à igreja, ele ouve a pregação, ele fala que a pregação foi uma bênção, ele acha interessante. Ele, irmãos, a mente dele não foi renovada pelo Espírito Santo, ou seja, ele continua praticando as mesmas coisas de uma pessoa do mundo, as mesmas coisas. Ele pratica a imoralidade sexual, ele pratica a mentira, ele não pratica o amor, enfim, um crente displicente, completamente displicente. Quantos entenderam? Amém? Do outro lado nós temos a igreja vencedora, que é feita por aquelas pessoas que elas vivem como quem de fato crê no Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Viver como quem de fato crê no Senhor Jesus Cristo. Viver como quem de fato crê no Senhor Jesus Cristo, irmãos, é viver obedecendo os mandamentos do Senhor. Viver obedecendo os mandamentos do Senhor. Então essa pessoa, ela tem um padrão de santidade alto. A mente dela não se contaminou com o mundo. Ela está integrada no corpo de Cristo. Ela está envolvida com evangelização daquelas pessoas que não ouviram falar do Senhor Jesus, evangelização de povos não alcançados. Ela tem práticas espirituais. É uma pessoa que ora, que lê a Bíblia, que medita na palavra, é uma pessoa que jejua. Enfim, essa igreja é a igreja vencedora. Vamos olhar algumas definições que eu coloquei. Primeiro, o que é a igreja vencedora? Aqueles que não se contaminaram com aquilo que foi condenado por Jesus na carta às 7 igrejas. Ou aqueles que, tendo se contaminado, arrependeram-se e voltaram a viver de maneira digna de Cristo. Quando você lê as 7 cartas, você vê o que Jesus condenou em cada uma daquelas igrejas. Tem 2 igrejas que Jesus não condena nada. Em outras 5, Jesus sempre condena. Por exemplo, Éfeso foi reprovada por causa do primeiro amor. Jesus falou: tenho porém contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Então, olha o que Jesus fala: lembra-te de onde caíste,
Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, eu virei a ti e moverei o teu candeeiro do lugar dele. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer o seguinte: senão eu vou vir e vou acabar com a igreja. Estão entendendo? O crente vencedor, ele é um crente que não abandonou o primeiro amor. Em todas aquelas cartas que falam de todo o período da igreja, ele não foi encontrado naquilo que foi condenado pelo Senhor Jesus. Ou se ele foi encontrado ali, naquilo que foi condenado pelo Senhor Jesus, ele se arrependeu e voltou a praticar aquilo que era aprovado pelo Senhor. Quantos entenderam isso? Amém? Leia novamente as 7 cartas e você vai ver lá quem é o vencedor. O vencedor é o que não entrou na condenação de Jesus. Em uma igreja lá, Jesus fala assim: olha, tens porém a seu favor que alguns de vocês não se contaminaram com a Jezabel. Jezabel na igreja de Tiatira, não é? Tiatira, né? Não se contaminaram com ela, não se deitaram com ela e nem fizeram as práticas repugnantes dela. Olha o vencedor aí, vivendo numa igreja onde Jezabel, o espírito de Jezabel estava agindo, e a igreja contaminada e tal, mas esse grupo não se contaminou. Eles são vencedores. Estão entendendo? O vencedor da nossa era, do nosso tempo, ele não pode ser morno. Ele tem que ser ou frio ou quente. Tem que ter sua característica original. Não pode ser miserável, não pode estar cego, não pode estar nu. Ele tem que estar constantemente comprando do Senhor Jesus ouro refinado pelo fogo, colírio para ungir os olhos e vestes para cobrir a nudez. Esse é a igreja vencedora da nossa era. Pode seguir. Presta atenção, porque esses textos aqui são pancada. São textos fundamentais. A igreja vencedora não passa pela grande tribulação. Eu nunca vou me cansar de falar isso, porque tem gente que acha que a igreja vai passar pela grande tribulação. É claro que uma parte da igreja vai, a que não é a igreja vencedora, essa daí passa mesmo. Abre em Lucas 21, 34. Lucas, capítulo 21, versículo 34. Repete comigo: a igreja vencedora, mais forte, a igreja vencedora não passa pela grande tribulação. Lucas capítulo 21, versículo 34, todos acompanhem aí, olhem esse texto, irmãos, esse texto aí, ele tem que estar marcado na sua Bíblia. Ele diz assim, olha: tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia, que dia? Os dias da grande tribulação, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Olha para mim, irmãos. Esse texto do capítulo 21 de Lucas, ele é o equivalente a Mateus 24. Mateus, no capítulo 24, falou sobre a grande tribulação, naquelas palavras lá, todo o capítulo 24. Lucas, no capítulo 21, ele fala a mesma coisa que Mateus falou, no entanto, com algumas coisas novas. Quando Jesus termina de falar sobre a grande tribulação, você pode ver que aí no versículo 27 de Lucas 21, Jesus está falando sobre a segunda vinda dele. Está dizendo assim: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quer dizer, aqui Jesus está falando sobre o final da grande tribulação. Essa parte do versículo 34 não está em Mateus. Por que não está em Mateus? Não está, porque na hora que ele foi escrever, ele não registrou isso. Lucas já registrou o que Jesus continuou dizendo, depois que ele falou sobre aquilo. E olha o que Lucas registrou. Quais foram as palavras de Jesus?
Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, olha esse texto. Jesus falou que aquele dia pode nos pegar despreparadamente, então é para a gente não sobrecarregar o coração de libertinagem, de bebedeira, de ansiedades da vida. Jesus falou que esses dias, aquele dia, sempre fala do dia da ira de Deus, está se referindo à grande tribulação. Jesus falou que esse dia vai vir sobre todos os que habitam em toda a face da terra. Só que lá no versículo 36, Jesus falou assim: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Irmãos, Jesus está falando ali o seguinte: gente, tem jeito de vocês escaparem do que está para acontecer. Jesus vem falando de tudo o que vai acontecer na grande tribulação. Aí no final ele fala assim: quer dizer para vocês, tem jeito de escapar. Tem jeito de vocês escaparem e estarem em pé diante do Filho do Homem. Estão entendendo? Repete comigo: a igreja vencedora vai escapar e estará em pé diante do Filho do Homem, enquanto aqui na terra estará havendo o dia da ira de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Irmãos, nós vamos ler um por um desses textos, porque esses textos têm que ser lidos, eles são muito importantes. 1 Tessalonicenses 5, 9. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido, olha para mim, nós não fomos destinados para a ira. Aqui não está falando de inferno, aqui não está falando de Hades, aqui não está falando de lago de fogo e enxofre. Nós não fomos destinados para a ira, irmãos, está falando da grande tribulação, o dia da ira de Deus. Jesus falou que se aqueles dias não tivessem sido abreviados, ninguém teria resistido, mas por causa dos eleitos que estavam naqueles dias, esses dias foram abreviados. Irmãos, a grande tribulação é algo terrível para toda a humanidade, para quem ficar aqui. Mas nós não fomos destinados para a ira, nós não fomos destinados para esse dia, mas para recebermos a salvação. Amém? Pode passar, colocar o próximo. A igreja vencedora será protegida desta hora, enquanto que Israel será guardado na hora da tribulação. Repete comigo: desta hora, bem forte, desta hora e na hora. Pode colocar o próximo. Veja bem, Enoque, ele é uma figura da igreja. Ele foi arrebatado antes do dilúvio. Quantos conhecem esse texto de Enoque? 2 ou 3 versículos que falam sobre Enoque. Levanta a mão alta aí, bonitinho, vamos? Muita gente. E Enoque andava com Deus, e já não era, porque Deus o arrebatara. Isso aconteceu antes do dilúvio. Estão entendendo? Agora veja outro caso, Noé. Noé é uma figura do judeu, do povo de Israel, que foi guardado no dilúvio. Noé, irmãos, ele viveu todo o dilúvio, ele passou todo o dilúvio, mas foi guardado. Deus falou para ele: faz a arca. Ele fez a arca, entrou ele, a família, as noras, entrou os bichos, e ali, durante o dilúvio, ele foi guardado. Noé não sofreu nenhum dano no dilúvio. Figura do povo de Israel. O povo de Israel será protegido durante a grande tribulação. Mas a igreja vencedora é Enoque.
ela nem viu a grande tribulação, porque ela foi arrebatada. Assim como Enoque foi arrebatado antes do dilúvio. Amém? Vamos ler mais 2 textos. Apocalipse 3:10. Vamos lá em Apocalipse 3:10. Diz assim: visto que você guardou minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Olha aí, eu guardarei da hora. A igreja vencedora será protegida dessa hora, enquanto que Israel será guardado na hora da tribulação. Apocalipse 12. Apocalipse 12, 13 e 14. Apocalipse 12, 13. Quando o dragão aqui é Satanás, foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher. Quem é essa mulher? Essa mulher, aqui por esse trecho, vocês não vão descobrir quem é essa mulher. Eu vou dizer porque eu sei. Essa mulher aqui está falando de Israel, tá? Por que está falando de Israel? Porque quando começa a falar sobre essa mulher, João tem uma visão dela. A visão que João tem é de uma mulher com com uma coroa com 12 estrelas em cima da lua. É isso? Me ajuda aí. Ninguém lembra, não? Com 12 estrelas. O que mais? Isso, obrigado. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Irmãos, essa mulher é Israel, 12 estrelas, lembra as 12 tribos. É a mesma visão que José teve quando ele falava, por exemplo, para os irmãos: olha, eu tive um sonho essa noite, eu sonhei que o sol, a lua e 12 estrelas, ajuda aí, se prostravam diante de mim. O sol, a lua, 12 estrelas. De quem estava falando? O pai, a mãe e os 12 irmãos. Quem que era? Quem que era o pai e a mãe de José? Jacó. É a mãe? Raquel ou Rebeca? Jacó. De onde que surgiu Israel? Jacó e os 12 filhos dele. Então José fala: olha, vi o sol, a lua e 12 estrelas se prostrando diante de mim, me adorando. Estava falando do pai, da mãe e os 12 irmãos. Estão entendendo? Olha só o tanto que é semelhante à visão que o João teve. Olha, vi uma mulher vestida do sol, com a lua embaixo dos pés, uma coroa com 12 estrelas. A igreja católica fala que essa é Maria. Não é Maria, não tem nada a ver com Maria, entendeu? Essa é Israel. Então nesse versículo que nós estamos lendo aqui, fala sobre Israel. Quando o dragão foi lançado à terra, versículo 13, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Em outras palavras, o diabo, Satanás, o cramunhão, como é que é? Tinhoso, ele parte com tudo para destruir, para aniquilar o povo de Israel. Mas Deus prepara um lugar no deserto para proteger
Israel fora do alcance da grande serpente, que é aquela que estava lá no Éden, que enganou a mulher. Nos textos mais para frente vai falar. Amém? Para terminar, pode colocar agora todo o próximo slide, que a gente só vai ler 2 minutos e a gente encerra. Porque a igreja vencedora não passa pela grande tribulação? Primeiro, e mais importante, porque ela já está justificada por sua fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 9. A ira de Deus é para o ímpio, não é para a igreja, irmãos. Quando nós falamos da ira, nós estamos falando da grande tribulação. A grande tribulação não é para a igreja lavada, remida pelo sangue de Cristo, que crê no Senhor Jesus Cristo, que o recebeu como seu Senhor e Salvador e anda nos caminhos do Senhor, praticando os seus mandamentos e guardando e contaminado do mundo. Estão entendendo? Segundo, porque ela perseverou, suportou provações e não desanimou. Apocalipse 2:3. Aí nós já estamos falando das cartas. Aquele povo ali, daquela igreja, a igreja de Esmirna, é um povo que suportou provações, é um povo que não desanimou mesmo em meio às provas. A igreja vencedora, irmãos, ela não desanima. Ela não desanima, ela suporta as provas. Número 3, quando foi encontrada reprovada, se arrependeu. É quando o pastor Stanley ou o pastor Joás chega e fala assim: irmão, onde é que você está com a cabeça? Você está louco. Volta, querido, se arrepende. Aí você toma aquele rala, né? E aí de repente o Espírito Santo fala com você, você fala: meu Deus, eu estou errado. Aí você se quebranta, você se arrepende, você vai para os pés de Cristo: Senhor, eu me arrependo, me perdoe, eu quero voltar. Igreja vencedora, irmãos. Caiu, se arrepende e volta. Amém? Número 4, é uma igreja rica de valores espirituais. Apocalipse 2, 9 e 10. Ela pode até ser pobre. Entendeu? Casa alugada, anda de bicicleta. Isso quando não fura o pneu, porque quando fura o pneu anda de a pé. Entendeu? Mas ó, irmãos, aqui dentro, ó, aqui dentro está cheinho de tesouros espirituais. Perseverança, amor, fidelidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio, obediência, submissão, paixão pelo Senhor. Olha, cheinho de tesouros espirituais. 5, permaneceu fiel e não renunciou à fé em Jesus Cristo. Apocalipse 2:13. Quando é que eu renuncio à fé em Jesus Cristo? Quando eu digo: eu não quero mais o Senhor Jesus, eu renuncio e tal. Não é só nessa situação que se renuncia à fé no Senhor Jesus Cristo. Se renuncia à fé no Senhor Jesus Cristo também quando você, sabendo da verdade, deliberadamente você decide entrar pelo caminho do pecado. Você está renunciando à fé no Senhor Jesus Cristo. Tá? A igreja vencedora permanece fiel. Número 6, não se apegou a falsas doutrinas. Apocalipse 2:24. 7, não contaminou suas vestes com o pecado. Olha o alto nível da santidade, o alto padrão de santidade que eu tanto falo. Não contaminou suas vestes com o pecado. Apocalipse 3:4. Guardou a palavra do Senhor, foi fiel até o fim. O que nós temos dito nos últimos 2 domingos? O que nós temos pregado? Fidelidade não tem prazo de validade. Você está esperando, irmão, você está fiel, então continue sendo fiel até o fim. É uma promessa, você pode esperar 40, 50 anos, mas é fiel, querido, até o fim. Quem é fiel vai herdar a coroa da vida. Ser fiel até a morte, darei a coroa da vida. Amém? Número 9, comprou do Senhor ouro, colírios e roupas. Apocalipse 3, 16 e 18. Referência ao vencedor da igreja de Laodiceia. A grande tribulação é o juízo de Deus sobre o ímpio e não sobre a sua noiva. Amém, irmãos?
Amém. Isso é a mesma coisa de eu pegar a pastora Márcia, né? Que era minha noiva, né? Hoje é minha esposa, mas que era minha noiva. Tacar tribulação nela. Dá-lhe tribulação. E ela pura, virgem, prontinha para o casamento comigo. Andando nos meus caminhos. Eu não sou senhor dela não, tá, irmãos? Estou parafraseando aqui para vocês entenderem, né? Andando nos meus caminhos, obedecendo aos meus mandamentos, sendo fiel, permanecendo pura, e eu taco a tribulação. Não, você vai, assim, eu tenho 7 anos aqui para você, esses 7 anos aqui, você vai ver o que o negócio vai ficar feio do seu lado, entendeu? 7 anos aqui, dá-lhe tribulação. É porque é o seguinte, eu estou te mandando a maior tribulação que já houve na face de toda a terra. Antes dessa não houve nenhuma, depois dessa não vai haver outra igual. Então, noiva, você passa aí. Irmãos, não tem o menor sentido, né? Eu falei agora como um homem natural. Estão entendendo? Não tem o menor sentido. Mas a tribulação não é para a noiva. A noiva, irmão, já saiu do pecado. Ela já abandonou, ela já é pura, está preparada. A tribulação é para o ímpio. Aquele que rejeitou o amor do Senhor. Amém, Gilberto? O filho vai ser salvo também. Oi? Às vezes sim. O filho às vezes passa tribulação. Oi? O Rafael está perguntando se o castigo do ímpio é um castigo que vem de Deus ou se é uma legalidade que ele deu pelas brechas que ele abriu para a ação do inimigo na vida dele. Eu creio que é as duas coisas. Judas, acho que é Judas, fala lá naquela carta que eles receberão a punição que os seus atos merecem. A tribulação é um castigo que vem de Deus. Oi? Exatamente. Ele é um castigo que ele vem de Deus. Por quê? Porque rejeitaram o amor do Senhor. Romanos capítulo 1. Preferiram adorar e servir a criatura do que o Deus Criador. Né? Sim. Interessante. Interessante. Deus entra, entendi. O Joás falou que ele ouviu o pastor José pregar, eu achei muito interessante, nunca tinha ouvido isso não. Que a primeira fase da grande tribulação, o que acontece ali são consequências naturais do pecado. Coisas que realmente o homem fez, e são coisas assim, por exemplo, a degradação da natureza, e o ódio uns pelos outros e tal, aquela mortandade e tal. Agora, da segunda fase da grande tribulação em diante, acontecem coisas sobrenaturais. Aí realmente é Deus entrando no negócio para poder castigar. Irmãos, ali Deus pesa a mão mesmo. Ali fala, irmãos, de chuva de pedras de 30 quilos. Pensa uma chuva de pedras de 30 quilos. 30 quilos cada pedra. Ali fala de terremotos que vão mover todos os montes e ilhas dos seus lugares. Ali fala, irmãos, de 1/3 de toda a criação do mar, completamente morta. Fala de fontes de água se tornando em sangue, e muitos homens morrendo por causa disso. Então são coisas que vêm realmente da parte de Deus. Segunda fase da grande tribulação é o dia da ira de Deus mesmo. Amém? Vamos ficar de pé então? Vamos orar? A grande tribulação, nós vamos começar a estudar ela nas próximas aulas, tá? É porque nós estamos só falando assim alguns pontos, né? Mas a gente vai estudar em detalhes como estamos estudando o arrebatamento.
Ô, irmão, se vocês puderem copiar isso, ó, seria fantástico, viu? Eu queria que vocês tivessem isso assim. Se alguém quiser, meu e-mail, irmãos, é PR de pastor, prstanleyjones@hotmail.com. Facinho de você lembrar. O nome do pastor, Stanley Jones. Então só põe o PR lá, prstanleyjones@hotmail.com. Manda um e-mail para mim pedindo os slides. Eu mando para você sem nenhum problema, tá? Seria muito importante você ter isso. Principalmente esse esquema aqui, ó, da igreja vencedora. Por que ela não passa pela grande tribulação? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, por esse estudo e por todo esse entendimento. Pedimos ao Senhor para que esteja nos guardando de tudo aquilo que pode roubar a nossa coroa, de tudo aquilo que possa nos contaminar, de tudo aquilo que possa nos tirar da condição de igreja vencedora. Senhor, e se não somos ainda essa igreja vencedora, em nome de Jesus, eu clamo a tua misericórdia, porque ainda há tempo de sermos. Nos leve a ser igreja vencedora, Senhor, a não sermos reprovados pelo Senhor em coisa alguma. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Pastora Márcia quer dar um recado aqui, rapidão. Irmãos, nós estamos precisando de uma equipe para nos ajudar na limpeza da igreja. Num mutirão para a gente estar realmente mantendo a igreja limpa. Quem se disponibiliza